Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Isabel Carvalho, eu estou aqui com a Patrícia de Camargo para apresentar para vocês a parte 2 da nossa leitura do Modo de Ver, do John Berg. A gente já trabalhou aqui os primeiros capítulos no episódio anterior e a gente hoje vai dar continuidade, então, a essa leitura. A gente, mais ou menos ali, já demarcou onde a gente parou no outro episódio, a gente vai dar continuidade agora, em que a Patrícia introduziu ali mais ou menos o que a gente vai falar, que é sobre a questão das imagens, da reprodução das mulheres, da representação das mulheres na história da arte e também na publicidade, que é algo que ele vai trabalhar mais para frente, e ele faz uma espécie de quadro comparativo de imagens, comparando imagens publicitárias de mulheres nuas ou de revistas pornográficas, enfim, com imagens de mulheres nuas na história da arte. Eu trabalho com isso, esse é um assunto que eu abordo muito nos meus cursos, que é a representação das mulheres na história da arte. E uma coisa que eu queria introduzir aqui, a semente da discórdia, para a gente poder polemizar, e que é algo que o John Berger vai falar, que é o seguinte, que dentro, quando a gente pensa a história da arte, a gente imagina ali que existem sujeitos e objetos. Então, pessoas que fazem a história da arte, e aí, nesse sentido, não é só a galera que o artista em si, que faz o quadro, enfim, mas também todo o sistema. Então, está envolvido aí o mercado, está envolvido a pessoa que compra. Por exemplo, a gente pensando no Renascimento, a gente tem o mecenas, a galera que financia, a gente tem o espectador, né, a pessoa que vê. E aí ele vai colocar aqui para a gente esse sujeito como um homem, então um olhar masculino. E o objeto, a mulher. Né? Então, essa objetificação da mulher, ela é trabalhada ao longo desse capítulo. Então, John Berg vai trabalhar exaustivamente essa questão e tal, e principalmente a partir do nu feminino. Eu acho que essa é a principal questão que ele aborda. Antes da gente continuar, eu só queria fazer uma observação que eu acabei não falando no último episódio, que eu esqueci completamente, mas quando eu vi esses capítulos com imagens, em que ele traz várias imagens assim lado a lado, e ele vai falar que o significado de uma imagem muda em função do que se vê ao seu lado, ou imediatamente depois, e é justamente isso que ele provoca, colocando uma imagem do lado da outra. Porque quando a gente posiciona uma imagem do lado de outra imagem, que não necessariamente precisa ser com a mesma temática, enfim, elas causam quase como choques, assim, elas se encontram e geram questões, geram reflexões, enfim. E eu lembrei muito do Atlas Mnemosine, do Warburg, Ab Warburg, que foi um historiador da arte da mesma época do Benjamin. Então, quando a gente geralmente estuda o Benjamin, ou o Warburg, a gente acaba estudando o Benjamin, né, que eles têm um pensamento muito próximo, e o Atlas era nada mais nada menos que foi construído a partir de pranchas que ele colocava assim, e aí ele botava imagens, reproduções, justamente de obras de arte da antiguidade, obras da pré-história, enfim, ele colocava essas obras ou obras modernas e tal, juntas numa mesma tábua, né, mesmo painel, e aí ele acreditava que o encontro dessas imagens poderia suscitar questões, então reflexões. É óbvio que é muito mais do que isso, a gente tem a patosfera, tem vários termos, acho que é patosfera, que tem vários termos que ele usa, o pensamento do Warburg é muito interessante, assim, vale a pena vocês darem uma olhada. E aí, quando eu olhei essas pranchas antes do capítulo, né, que fala sobre a representação da mulher e dos nus femininos, ele já imediatamente coloca, comparando, então, essas imagens de mulheres nuas, tanto na publicidade, na pornografia dos dias de hoje, ou melhor, nos anos 1970, quanto imagens de obras de arte que apresentam mulheres nuas. Eu acho muito bom porque é um tema que eu me debruço e fiquei feliz de ver um livro que é tão best-seller, né, falando sobre esse assunto. Cara, mas então, antes de falar mais sobre o tema que ele traz,
Tá bom que esse livro é de 72, mas eu achei também que ele podia ter colocado uma criadora, né? Uma mulher como criadora, já que ele mesmo está Ah, fazendo uma crítica, né? Da mulher como musa, como fetiche. Então, isso daí eu fiquei, cara, tudo bem, é de 72, a gente sabe que é complicado naquele momento, mas já que ele fez a crítica, podia ter trazido. E você, o que que você achou? Você concorda com ou mais do que isso, você acha que ainda é atual essa frase que ele coloca: "Os homens atuam e as mulheres aparecem", na página 53, eu acho. "Os homens atuam e as mulheres aparecem. Os homens não, olham as mulheres vêm-se sendo olhadas". exatamente. Você sabe que eu botei um ponto de interrogação justamente nessa parte. Porque ele até coloca assim, como se as mulheres quisessem se exibir, né, nesse sentido também. A mulher, ela inculca isso nela, foi criada também desse jeito, e ela mesma se exibe, alguma Não, coisa assim mas nesse sentido. eu não entendi como que ela que se exibe. Eu entendi Uhum. que ela só se entende como pessoa quando Quando o o outro outro olha. pousa seu olhar nela, assim, que ela necessita esse olhar. O homem não, é como a gente até fala, né, às vezes você vê uns textos e fala: "Nossa, eu queria tanto ser macho alfa para escrever essa besteira e ainda achar que estou abafando". Então, porque tem qualquer coisa se sente o máximo, e a mulher não, a mulher precisa de muito mais, tem essa síndrome do impostor muito forte. Eu acho que é mais nesse sentido que ele traz, e não que Eu ela acho que, aham, que ela tem a necessidade, né? Mas eu acho que hoje em dia não. Não sei se na época, porque a gente está falando de anos 1970, né? Muita coisa mudou. Eu acho que é 72 o livro, né? O movimento das mulheres foi anterior até, mas ainda estava a história feminista da arte, ela vai ganhar mais força mais para frente, né? Aquela obra da Judy Chicago é de 73, o Dinner Party, né? Então, quer dizer, tem ainda muita coisa ainda a ser discutida para aí. acontecer. E uma das coisas que ele fala, assim, pensando já na história da arte, e, assim, pensar que a história da arte, de certo modo, ela autoriza determinadas formas de pensar, né? E que propagam essas ideias erradas, que a gente sabe que são erradas, principalmente essa ideia de objetificação das mulheres, enfim. E um exemplo que o Berger dá é o do Adão e Eva, que eu acho ótimo, que é assim, seria, né, se a gente entender que o universo foi criado, o universo na Terra foi criado a partir de Adão e Eva, enfim, seria o primeiro caso, né, um dos primeiros casos aí da história. Que ele vai comentar que quando eles comem um fruto proibido, eles adquiriam conhecimento. Então, eles imediatamente se tocam que estão nus. Não é isso? Essa é a ideia. E sabe o que eu lembrei? Eu lembrei muito. Daquela representação do Masaccio, da Santa Maria del Carmine, acho que ele nem chega a citar, isso aí acho que foi da minha cabeça, porque, gente, eu não tenho livro, eu fui anotando aqui no meu caderninho, então eu li no PDF. E aí eu lembrei dessa representação, porque eu não sei se você lembra, Patrícia, que o Adão, ele tá com a mão na cara, e a Eva, ela se tampa, ela tá toda assim, cobrindo os seios, então cobrindo a sexualidade dela, né? E o Adão, ele sente vergonha na cara, Não, e literalmente. a cara da Eva na Carmine, na Capela Brancati, cara, é horrível, porque a gente sente, porque, claro, ele tá tapado, como você falou, né? E ela não, cara, é uma É uma coisa agonia, né? impressionante, é Uma uma agonia angústia. o que ele consegue transmitir para a gente nessa obra, assim, né? E ela quer escapar também, os dois querem escapar, até porque tem o anjo atrás com uma espada de fogo, né? Se eles Pois é. quiserem voltar, não podem voltar, gente. Mas eu acho bem forte daí. Você assistiu o episódio desse Não, daí do não. Berger? Ele lê o Gênesis no episódio. Meu, é muito forte. Ele Muito, porque. coloca uma imagem, eu acho que é uma imagem medieval, porque aparecem os três momentos. Ela, mais Uhum. do que os três, ela pegando a maçã, depois ela dando a maçã para o Adão, Deus falando com eles sendo expulsos. E daí ele lê o Gênesis, e daí que ele fala, daí o Deus fala assim: você agora vai sofrer para dar a luz,
e vai fazer todas as vontades do seu marido, Isso aí. subjugada, Ele escrava. fala isso mesmo. E o Adão ainda bota a culpa na Eva, porque Deus vai falar com o Adão. Quando ele vê que eles estão se escondendo e tal, né? O Deus vê lá do alto. E aí ele vai falar com Adão, mas o que você fez? Né? Você comeu do fruto proibido que eu falei para você não comer? Aí o Adão fala, foi a mulher que tu me deste que me deu, né? Tipo, ele joga para ela, assim. E aí, voltando no Brahmazátil, o Adão, ele tá com a genitália ali dele toda à mostra, né? Claro que tem uma questão, é óbvio, do Renascimento ser uma retomada do clássico, então não tem essas ideias de você lidar com o nu de uma forma, né, diferente e tal, mas ele é curioso, porque ele não tampa o sexo dele, né? Ele só tampa a cara dele. E a Eva, não, ela se cobre completamente numa atitude pudica, sabe? Exato. Eu abri aqui porque ele está com as duas mãos, e ele é o primeiro No rosto. plano nosso. Ele Ele está podia no ter primeiro botado uma plano mão e ela aqui. está... Exato, não, ele está ali que... É curioso. Ela tá muito mais assim de peito aberto, ela está desesperada, mas está muito mais enfrentando o mundo. E é Tá. interessante na Capela Brancati, porque a gente tem o Adão e Eva do Massolino, que foram os dois artistas principais que pintaram, o Massati e o Massolino. Ele tem o Adão e Eva ainda olhando ali junto com da árvore de estar ao fruto proibido e tudo isso. E a gente vê já o salto da expressividade de um para outro. E um está Com de certeza. frente para o outro, assim, na Capela Brancati. Mas tem isso mesmo, E aí ele dá vários exemplos aqui interessantes sobre esse tema, né? Não só sobre Adão e Eva, mas aí ele vai falar, por exemplo, da Suzana e os Velhos, que eu acho uma história repugnante. Depois, a questão do espelho, por exemplo, e a vaidade. Ele fala sobre os Mas juízos pares. essa questão do Suzana e o Velho, quando eu estou dando aula, já me perguntaram assim, mas por que ela está pelada? Eu falei, gente, ela estava tomando banho, mas ela estava tomando banho fora de casa. Eu falei, gente, e daí? A casa é dela, por que ela tinha que se vestir e os velhos? Então, essa Isso, o pessoal bota a culpa na mulher, nesse sentido. Tá vendo como a história da arte ela reproduz? Não, e outra coisa, o Berger mesmo fala também que a mulher, dependendo de como ela está, ela dá permissão ou não. Essa é o que põe na nossa cabeça. E aí vem, né, os alunos perguntarem, mas por que ela estava pelada? Gente, você toma banho como? Vestido? Era a casa dela. A história fala que ela estava na casa dela e esses caras eram convidados do marido. Ela tinha todo ali, o lugar era privado. A gente pensa, não era um espaço público, uma cachoeira, um sei lá o quê. E mesmo Não, assim, se ela quisesse estar e ele pelada, sabe. É problema dela, eles não, é exatamente isso. E depois, eles mesmos sabem que estão fazendo algo errado, porque eles dizem, se você não topar, nós vamos mentir para o seu marido que você que nos seduziu. Que é essa palavra também, né, que ele traz. O que quer dizer essa sedução? Ele trouxe no capítulo anterior, mas que cabe aqui também, né? O que é essa sedução? e eu achei legal porque ele faz essa ideia de dominação, dominante e dominado na história da arte, examinador, examinador, né? Examinado, e sujeito e objeto, enfim, até em relação mesmo, que ele vai voltar aqui em um determinado momento, nessa ideia de obra da arte como um poder. Porque o cara ali encomenda, por exemplo, um retrato da amante dele, como a Vênus de Urbino, sabe? Quantos quadros que a gente tem aí que são deusas, só para usar de desculpa, na verdade são as amantes ali, como bacante, sabe? Como figuras mitológicas e tal, mas na verdade são as amantes. E esses caras que encomendavam pediam que o pintor fizesse ali sua amante nua para o desfrute absoluto dele, da imagem daquela mulher. Né? É super complicado. Então, o poder aí Não, sempre em torno das obras de arte. e ele diz que para esse momento o espectador ideal era o masculino e que a mulher
a imagem da mulher tinha como objetivo agradá-lo, né? Então ela é objeto mesmo, ela não está e não está ali como pessoa, tanto que ele fala que existem exceções. Eu acho que existem mais exceções do que existem, né? Certamente a gente não pode generalizar, mas de pintores que trouxeram realmente a mulher, e ele traz a segunda esposa do Rubens, né? Como exemplo que ela não é uma pessoa, não é algo como idealizado ou que está ali para ser olhada pelo Rubens, né? Ele faz para como até como se fosse uma fotografia, pensa, né? Não existia fotografia, como ter a presença da esposa com ele. Como Então uma é muito mais experiência real. do pintor, que ele fala, acho que ele usa esse termo, né? Como uma É. experiência do pintor. Tanto que Isso ele aí. diz que anatomicamente ela não estaria nem teria como encaixar o quadril com o resto do corpo por causa do giro que ela tem, né? Quando ela está olhando para o pintor, e que ela não estaria ali à nossa disposição. Quando nas outras pinturas, sim, a gente tem a impressão que aquelas mulheres estão ali à nossa disposição, nosso bel prazer, né? Nosso olhar escrutinador até. E tem uma pintura desse estilo que você falou das amantes e tal, que eu achei interessante, fui buscar, que estava retratada como Vênus e Cupido, a Nell Guiney. Eu não sei, depois vou colocar aqui o nome, porque o sobrenome é Gwynne, que é uma pintura do século XVII. E daí eu descobri que ela é uma das primeiras atrizes inglesas a obter reconhecimento público. Olha que legal. E Olha, ela foi amante por muitos anos do rei Charles II, do segundo. Ele até fala, né? Por isso que ela aparece no livro. E agora o mais chocante, por que eu fui buscar? Gente, porque a pintura, ela parece uma criança. Ela começou como atriz, isso acreditam que antes ela tinha trabalhado num prostíbulo, tá? Como atriz, ela começou com 14 anos e trabalhou até os 21, 7 anos como atriz. E ela morreu super cedo. Vai saber o que ela pegou, não pegou, né? E morreu, acho que com 28. Isso eu não me lembro exatamente. Peraí. 27 anos, não. 30 anos, 50, 37 anos ela faleceu. Quando eu olhei aquela pintura, e até porque o Cupido está olhando para o sexo dela, né? é, E aquilo me chamou a atenção, assim, falei, gente, essa pintura eu não conhecia, é de um artista chamado Lely, Lely. Então, eu falei, meu, que caramba, forte. gente. Agora, tem uma outra pintura que também a gente vê essa questão da percepção de cada artista, né? Tem aquelas Oriades do Bouguereau, que ele mostra que são aquele bando de mulher nua. Sei. Imagine, pessoal, um furacão de mulher nua. E daí tem um homem ou outro olhando, assim. E daí as Oriades, que eram as ninfas do bosque, na mitologia. Elas não eram um furacão, assim. E é interessante, porque eu quis trazer das Oriades, porque tem uma versão do nosso Eliseu Visconti, que é muito mais bonita, e que elas estão com umas vestes semi-transparentes, tem um piá também nu, então, sabe? E tá no bosque, e você vê ternura no Eliseu Visconti. É bem diferente lá do Bouguereau, que a gente O sabe, né? Guerreiro. Que ele do Bouguereau, as obras dele são bem pesadas, essa questão do nu, como ele coloca. É objeto mesmo, não tem jeito. Pois é, e aí a gente vem para deixa aqui para entrar no capítulo 5, que ele vai falar sobre a analogia entre possuir e o modo de ver, incorporada à pintura a óleo. Então, quer dizer, quando você representa a mulher ali, a amante, ou que seja o que for um produto que é super caro, que você conseguiu comprar porque você é comerciante nos Países Baixos, sei lá. Enfim, você representa aquilo, a sua mesa farta, enfim, você também está mostrando ali essa posse, né? Essa ideia de que você tem poder, enfim, que você domina e tal. Então, por isso que eu acho que vai ser aí uma ótima forma da gente entrar nesse capítulo 5, que é cercado aí por naturezas mortas, não é isso? Questões sobre Mas, classe. Isabel, e eu me Fala. lembrei de um filme que dá para a gente relacionar os dois e fazer o enlace entre um capítulo e outro, que é A Melhor Oferta. Por quê?
era um colecionador, era, na verdade, um leiloador, como fala em português? Leiloeiro. Leiloeiro, obrigada. O leiloeiro, que ele conseguia, claro, através da sua profissão, comprar os quadros, e ele comprava os originais, mandava fazer cópias, às vezes, para leiloar, e ele tinha uma fixação em retratos de mulheres. É com o Geoffrey Rush. É espetacular o filme. E daí ele tem uma sala com um pé direito enorme na casa dele, em que ele coloca, é para o desfrute dele. Então aí realmente é olhar e possuir, porque não é para mais ninguém, não é para, sabe, é a questão dele, dessa coisa que o Berger coloca, né? De você olha, você tem, é teu, afirma que é teu. Que Eu me ele até lembrei. coloca uns colecionadores, né, dentro da sala Exato. privada, com vários quadros e tal, enfim, porque só para situar aqui a galera que está assistindo, essa coisa de museu, como a gente tem hoje, e tal, que é uma coisa pública e tal, né, boa parte é aberta às pessoas nesse sentido, não existia antes, né? Assim, isso é uma invenção mais recente, assim, final do século XVIII, começo do século XIX e tal. Então, não é isso era um privilégio para poucos mesmo. Então, o cara tinha uma coleção dentro de casa ali, e aí você ia visitar o cara e via a coleção dele, ele queria realmente exibir. Ele chamava as pessoas para ir na festa na casa dele para exibir e tal. Então, aquilo que a gente chama de retrato de poder, por exemplo, que é aqueles retratos de corpo inteiro, que a galera fazia toda posuda e tal. Então, era para mesmo mostrar que o cara ele tinha dinheiro, que ele tinha domínio, que ele possuía tudo. E aí o Berger traz alguns exemplos de algumas salas dessas privadas, desses colecionadores, que são muito interessantes, né? E isso também, isso me lembra a questão que, claro, como não existia, isso é pré-fotografia, quando os poderosos queriam encontrar suas esposas, claro que tinha a questão do intercâmbio comercial, mas às vezes ela queria ver como que era a cara, né? A cara ali, então eles Bem faziam lembrado, bem. retratos e também os diplomatas desses países ou desses reinos levavam esses retratos. Então, daí que a gente fala, mas ela não era tão bonita assim na realidade, pelas descrições, mas, gente, é o Photoshop da época, porque você imagina também, Isabel, um pintor chegar e pintar de um jeito que não fosse muito favorecedor? Nossa, ele morria, ele ia perder cliente, né? Ia ser tudo ruim. E é isso que a Patrícia falou, que eu acabei de ver aqui, ó, que fala, né, que a arte de qualquer época tende a servir aos interesses ideológicos da classe dominante. Então, é isso, você tem que cumprir ali o que estão te pedindo, é o que o mercado tá, né, te oferecendo ali, você tem que se adequar àquilo, né? E tem a história que você estava E, falando, dessa história do retrato, não tem a história do Dom Pedro II, que ele viu o retrato da Teresa Cristina, e aí quando ela chegou, ele chorou, não teve uma história assim, triste história, né? tem uma lenda urbana, é. Nas anedotas dessas aí que a gente adora. E ele fala nesse ensaio que os teóricos da arte ainda não deram conta, que precisou vir um arqueólogo, né, o Levi Strauss, um Uhum. antropólogo, para falar sobre esse tema. E ele traz uma citação do Levi Strauss: os quadros num palácio florentino representavam uma espécie de microcosmos no qual o proprietário, graças a seus artistas, recriava a seu fácil alcance de uma maneira mais real possível todos aqueles traços do mundo no qual se achava ligado. Mas eu fiquei pensando o seguinte, Isabel, hoje a gente continua fazendo isso. Mesmo com as reproduções, tá? Quando você escolhe uma reprodução, você escolhe por algum motivo para ter uma relação. Hoje, por exemplo, eu tô com essa camiseta aqui, ó, do Caravaggio. Por O quê? Porque tem detalhe, uma relação. o É, detalhe, o não é, detalhe, o detalhe, exato, o detalhe. é de É São verdade. Jerônimo. Exato, é mesmo. Agora que Gente, por quê? Porque eu
gosto do barroco, eu me sinto barroca, porque eu sou super dramática. Então, tem uma relação, eu acho que isso continua, não era só nos palácios florentinos, né? Isso a gente tem, quando você não vai comprar algo, não vai colocar na sua casa, ou você vai comprar uma reprodução, mesmo que você não for pôr na parede para você lembrar daquela exposição, se você não tem alguma relação com aquilo. E, de certo modo, é ainda um status social, porque a pessoa que tem reprodução, mesmo que reprodução em casa, é a pessoa que é culta, a pessoa que tem conhecimento de arte, enfim, isso já é uma forma de separação, sabe? Porque é isso, a pessoa tem conhecimento e o conhecimento também traz esse status, que é o que o próprio Levi-Strauss vai falar, ele coloca aqui que é o instrumento de conhecimento, você tem uma coleção de quadros, mesmo sendo uma reprodução, sabe? É óbvio que você ter o original é outro nível de poder, aí você tem poder aquisitivo, você tem, né? Agora é outro nível, mas assim, você ter só a reprodução também te traz algum um status. Falando em reprodução, sabe que vão leiloar um Rosa Bonheur por eu acho que é de saída esse valor na Christie's, por 5.000 só. Que Eu sei que é isso, bastante dinheiro, gente? gente, mas 5.000 euros numa Rosa Bonheur, caramba! Ai, que Caraca, é vontade, muito senhor, de pouco, jogar a né? casa pela janela. É pouco, né? Que E isso, isso gente? que ela ganhou agora, exposições monográficas importantíssimas e tal, mas ainda existe essa desigualdade fortíssima no Você vê mercado, aquele Leonardo da mercado Vinci, da arte. qual o nome? Aquele Mundi, né? Mundis, Salvatore Mundi. Mundi. Ele foi o quê? 500 milhões? Cara, é um Não absurdo, e nem sabe se é lembro. dele, se não é do É, ateliê dele. pois é, gente. E essa discrepância é absurda, assim. Tem muito o que falar. A gente podia fazer um episódio só sobre isso Só sobre isso. depois. E nesse capítulo tem algumas coisas que eu achei assim mais forçadas, por exemplo, quando ele começa a falar de gêneros da pintura, né? Então ele vai falar, por exemplo, da pintura de gênero, que é a pintura do cotidiano. E ele diz que era uma pintura vulgar ao invés de nobre. Mas Eu isso acho que depende do até lugar, né, Patrícia? Desculpa te interromper, mas é Não, porque não, eu... não, não, pode interromper, é isso mesmo. Cara, eu também acho que isso depende das pinturas de gênero. Claro que tinham pinturas que eram para realmente rir de uma classe mais baixa, a gente sabe disso, mas é um pouco caricaturesco, né? Até o próprio Bruegel também tem esse ponto e tal. Mas falar que todo um gênero pode até ter nascido, quem sabe, num primeiro momento. E uma coisa que a gente estava conversando, eu e a Isabel, quando a gente vê os episódios, claro, ele está em primeira pessoa, ele relativiza essas questões, mas aqui no livro elas são mais duras, né? Mas assim, não, é isso e tal. Não, eu realmente não estou de acordo, porque eu acho que tem pinturas de gênero espetaculares. Por exemplo, quando Sim. você fala até, vamos falar do tipo, tirando de pintura, falando na gravura, os caprichos do Goya. Ele não estava Nossa, rindo daquelas pessoas que ele retratou, ele estava rindo dos poderosos. Estava falando que aonde eles estavam levando toda a Espanha com os seus atos, né? Ele estava mostrando toda a pobreza que aquilo estava gerando com o autoritarismo. Então, mesmo, a gente tem que tomar cuidado com essas essas generalizações, viu? generalizações, total, eu concordo perfeitamente, até porque esse tipo de pintura era extremamente valorizado na Holanda, no século XVII, Mas a gente também tem um porquê, né? Porque eles não. Era uma pintura que que celebrava a tinha vida, eu acho, sim, né, celebrava a nesse vida, sentido. exatamente. E a religião deles não permitia outro tipos de pinturas que gerassem essa mitificação, né? Quase essa criação de ícones, né? Exatamente, eles eram protestantes. Tinha a questão do comércio, que o lucro não era proibido, enfim. Então, toda essa coisa do comércio, da vida cotidiana, aparecia nas pinturas, gente. Então, eu acho que depende do contexto, depende do lugar, depende do propósito, né? Tipo do Goya, que você deu exemplo, que era uma coisa política, e ele precisava mascarar, né, de certo modo, assim, algumas coisas. Então, acho que tem muito disso, sabe? Porque é a Inquisição, gente, pô, era isso. Então, eu acho que O próprio Goya foi perseguido pela Inquisição.
por causa da amarra desnuda. Isso aí. Só E que as ele conseguiu gravuras se ele as gravuras ele vendia escondido. lindo, né? Esses trabalhos são lindos. Maravilhoso. Olha, uma coisa que ele fala aqui que eu achei interessante, eu adorei isso aqui, né? Porque quando a gente pensa no Alberti, a gente falou dele no capítulo 2, ele tem uma analogia que é super conhecida, que é a pintura como uma janela, que se abre para o mundo e tal, né? E o Berger vai trazer uma perspectiva contrária, assim, né? Entendendo a ideia do poder, da propriedade, da pintura como propriedade e tal, ele vai falar que, na verdade, a pintura é um cofre embutido na parede, um cofre no qual o visível foi depositado. Achei interessante isso, porque traz a ideia do money, sabe? Do dinheiro que está por trás das obras. Muito bacana, né? É bem interessante mesmo. Agora a gente não pode também esquecer que vários desses artistas mesmos que foram famosos no seu tempo morreram na miséria, o que foi o caso Sim, até ele traz, né, do Franz Hals, que estava aí vivendo de isso. caridade. Então, podia ter muito mais valor hoje de mercado e tinha uma experiência essa do poder relacionada com o dono do quadro, e não com aquele que pintava o quadro, né? Exatamente. E o poder, às vezes, muitas vezes, é depois, né? Posterior à morte do artista. O Franz Hals, por exemplo, ele fica um tempão esquecido. Ele morre, né, já na miséria, e aí ele fica até o século XIX esquecido. E quando a gente tem, assim, esses movimentos da pintura que retomam o cotidiano, o dia a dia, porque a pintura de cotidiano de gênero não era valorizada, ela era completamente desprezada. O que que era bom? Era a pintura mitológica, a pintura histórica, enfim. E aí, essa pintura de gênero, ele ficou assim, pá, largada. Então, esses artistas vendiam super fácil, eram completamente desvalorizados. E aí, com o impressionismo, por exemplo, o realismo até, eu imagino, né, que a pintura do dia a dia, do cotidiano, começou a ser interessante, o Franz Hals voltou a ser valorizado, voltou não, né? Ele até foi na sua época, mas ele ganhou, assim, uma visibilidade enorme. Mas é que eu acho que eles são redescobertos por algum teórico, algum crítico que pega e levanta a bandeira, né? Que nem como o Long levantou com o Caravaggio. Então, eu acho que é Isso. nesse sentido. E E tem isso, esses pegando agora, processos de tem esses retomada. processos. E pegando isso que você falou do impressionismo, ele levanta uma outra questão que eu fiquei, pois, pensando, quero saber qual que é a tua opinião. Ele relaciona sempre inovação na pintura com a pintura de paisagem. Para ele, sempre que a pintura deu um salto, assim, né, inovou realmente em alguma coisa, foi com o gênero da paisagem. O que você acha? Claro, você pode pensar no impressionismo, né, No mas romantismo, né? algumas coisas do Cézanne e tal, É. mas depois, no cubismo, como você encaixa isso? O que é coisa Ó, mais inovadora que cubismo? E esse livro, esse negócio, o livro e os episódios são de 72, gente, o cubismo já era velho, entendeu? tá Então eu fiquei pensando, por isso que é duro essa coisa do generalizar, porque não encaixa tudo, complicadíssimo. gente, não encaixa. E o cubismo não encaixa porque eles não faziam. Depois tem outros, quando o cubismo vai crescendo e vai ganhando adeptos, e esses adeptos vão modificando o que criou Braque e Picasso, e sim que a gente vai ter paisagem, mas no começo nem tinha como fazer paisagem. Não Tinha tinha. aquele que a gente chama de protocubismo, né? Que era aqueles que eles começaram a Cezanne. geometrizar a paisagem, mas era baseado no Cézanne, né? Eu acho que Cezanne sim caberia aí, mas o Sim, sim. E Cezanne pensando no era mais a Renascimento, no Renascimento não tem, assim, se pensar, eu não vejo a paisagem paisagem? Não, evolucionando, não, não, até porque não, era não, não. menosprezado, assim, não generalizando, né? A pai a pais Mas o legal do Renascimento é que a paisagem ganha pelo menos um fundo, ela vai Fundo, para o fundo e ela vai ser realmente trabalhada, né. A gente pensa a Mona porque Lisa e antes não tudo tinha isso. fundo, era só o ícone, né, a imagem ali do santo, você tinha no máximo uma coisa para contextualizar, uma árvorezinha, uma cruz, sei lá, e aí vai começando a botar os personagens dentro do cenário, né? É quase como se você estivesse colocando num teatro, alguma coisa assim. Todos esses gêneros vão ganhando destaque depois, ou melhor, vão ganhando autonomia, né, vão ganhando o seu poder, aí estou sozinha e estou feliz, tipo, mesmo Natureza Morta, começa com o barroco.
Ninguém fazia natureza morta, né? Então também vai criando um público. A gente tem que pensar também que vai começando a ter um público que está afim de outras coisas diferentes ou que também formatos menores, né? Porque esses gêneros vão estar em formatos menores, então são mais baratos, são mais acessíveis. Com E vai certeza. acontecer a mesma coisa aí com a paisagem. Acho que o grande da paisagem aí que vai reformar tudo, acho que é o Claude Lorrain, que eu acho que traz o Combridge, alguma coisa assim. Bom, então vamos partir para o último capítulo, que é o Vamos. Imagens Publicitárias, né, que vai falar sobre imagens publicitárias, e, enfim, que eu acho que se conecta muito com os dois anteriores, claro, né, porque ele vai voltar na questão da mulher, da representação da mulher, do glamour. E sabe uma coisa que eu fiquei muito chocada? Muito, assim, que eu queria só começar a falar desse capítulo por esse recorte. Ele coloca uma página de uma revista específica, não lembro qual era, e aí ele mostra que dentro dessas revistas, né, existem muitos contrastes. E aí ele coloca uma imagem... Era a revista, era a revista Sunday, acho que é a britânica. Era tipo, Britânica. acho que a revista semanal que é colorida. Isso era importante, né, para ele. Tá. E aí coloca uma imagem de refugiados do Paquistão, né, pessoas muito pobres e tal. E aí embaixo tem uma propaganda acho que parece que esse é um óleo sexual, sei lá, um negócio assim que a pessoa toma banho e aí fica atrativa. E aí mostrando, assim, mas eu não vi a revista, mas era só falando, tipo um dossiê, sabe, assim, com quem é ela, quem foi ela, sei lá. Quando eu vi, eu tive a impressão que era da época, tipo caras, assim, que mostra Isso! Mas o é cotidiano. muito chocante, mas eu acho que isso é legal vocês verem esse episódio também, porque ele vai folheando a revista, né? Eu acho que isso hoje tem as pessoas, acho que as empresas, oxalá é meu pensamento, tem mais cuidado, né? Porque Tem. é muito chocante. Ou ele escolheu a dedo aquela revista, cara. É chocante os contrastes. Muito. Você vê pessoas passando fome na miséria e baixa um negócio completamente meio voyeurístico até, né? Assim, a imagem e tal. E é isso que ele trabalha bastante aqui durante esse capítulo, sabe? Esses contrastes. E ele vai falar até uma questão da democracia, entra no... Nossa, eu achei interessante isso. E tal. Mas o que interessa mesmo, acho que nesse capítulo, é a ideia da utilização da sexualidade para vender. E que é, de fato, o que a gente já estava falando aqui no começo do episódio, né? Em relação àquele episódio daquela ideia da representação da mulher na história da arte, certo? E que vai meio que ele traça ali uma continuidade nesse sentido na publicidade. É o que eu entendi, me parece, né? Ele fala, né, que começa com a pintura a óleo e vai terminar com a publicidade, que para ele é como que tomou o lugar. E nesse ponto, eu fiquei um pouco incomodada, porque ele trata daí a pintura a óleo, principalmente no livro, como o vilão da história, assim, como se a pintura a óleo tivesse sido a chaga do mundo. Então, isso aí me incomodou, sabe, bastante, assim. Eu acho que teve essa relação, mas eu acho que daí ele descontextualiza, ele tem um olhar do nosso momento para 500 anos atrás, gente. E ele generaliza de novo, né? Outra vez. E aí é o seguinte, comparando a pintura e a publicidade, ele vai falar que a pintura, em relação à questão temporal, tá? Ele traz uma comparação entre os dois. Primeiro que a pintura ela é um registro permanente, então que mostra o que o seu dono, a pessoa que encomendou, desfrutava ali naquele momento em que ele vivia. Então o cara lá, eu quero mostrar para todo mundo que eu fui rico. Aí encomenda lá um quadro com queijos e prata, enfim. E, por outro lado, a publicidade ela faz com que o espectador se sinta insatisfeito com o seu modo de vida presente. Né? É o contrário, é o caminho inverso. E a publicidade, além de ser diferente no sentido de que ela é efêmera, ela é rápida, ela tipo assim, amanhã já não vale mais, né? O que falei ontem. E a pintura não, ela tem essa ideia da eternidade. Então, também tem essa diferenciação. Achei isso bem interessante no sentido de pensar a obra de arte mesmo, né, como algo único, como algo eterno, e a publicidade como algo efêmero.
Exato, porque ele tem umas frases bem fortes, né, nesse ensaio, porque ele diz assim, ó, a publicidade gira em torno de relações sociais, não em torno de objetos. E sabe por quê? Eu fiquei ainda mais assim, porque me lembrou muito, eu fiquei escutando esses coaches de agora, sabe, com essas frases. Sua promessa não é de prazer, mas de felicidade. Felicidade julgada de fora por outros. Né? O que os outros vão pensar se você não tiver aquele sapato ou se você não tiver aquela bebida no teu bar. Então, porque o outro era mais uma felicidade da pintura a óleo, que era aquela coisa sabe, tipo o Gollum, me tesouro, alguma Pressure. coisa assim. E aqui não, né? É uma coisa totalmente que, né, do jeito que ele coloca, e depois eu fiquei pensando mesmo nessa questão. Uma E coisa nessa questão dos impessoal, né, Patrícia? Assim, é, e joga na no ar, questão dos assim, pega várias pessoas, enfim, que estão com as suas é, carências, enfim. e a questão dos coaches tem uma frase também matadora, no final, já no 150. A busca da felicidade individual tem sido reconhecida como sendo um direito universal. Todo mundo tem direito a ser feliz. Como? Não se sabe. Você se vira, meu filho. Paga o coach que ele te ensina. Cara, eu fiquei de cara. Então, essa parte eu achei interessante, mas a outra, quando ele vai relacionando aí, né, a pintura a óleo com a publicidade, eu fiquei um pouco com o pé atrás. Porque ele coloca como se a pintura fosse a grande vilã, né? Que por causa dela que isso tudo está acontecendo. Meio que isso. Isso mesmo, a vilã da E até tem história. um momento que ele coloca que várias publicidades utilizam as obras de arte. Né? Ele Eu fala como entendo, referência. eu entendo que tem uma parte ruim disso, tá? Mas eu também entendo que também a gente sempre fala assim, você tem que ter referenciais, você, né? Porque esses referenciais você traz para o seu dia a dia, para a tua profissão. Então, a gente também é complicado. Daí você diz, não, está errado, o cara trouxe um referencial de uma pintura lá do século XV. Gente, mas então, não pode ou não pode usar esses referenciais? Eu entendo que existem maneiras perniciosas da utilização e tudo isso, mas, outra vez, sem generalizar. Também existem referências muito interessantes que a publicidade traz. Por exemplo, nada a ver com obra de arte, mas esses dias eu vi uma publicidade que é muito legal, que vem um urso, e daí ele põe aquela música do Flashdance. Taranana, sabe aquela música taranana, do Maniac e tal? Cara, então aquilo me dá uma alegria. Isamênia. Ai, não dá. E aquilo me dá uma alegria. Então, é uma referência, né? Que tem uma faixa etária, claro, da população que vai relacionar, outra não, mas que a publicidade está dirigida para isso. Ok, É mas isso, a gente não pode generalizar, tem muita coisa boa e é aquilo que você falou, hoje em dia o pessoal está com mais, tá pisando em ovos, eu acho que essa é a palavra, tá tomando mais cuidado, sabe? Tá sendo mais cuidadosa e isso é uma coisa muito importante, assim, sinceramente, porque antes era muito bizarro mesmo. Então, fazendo um gancho nessa ideia da publicidade, anos 1970 e tal, que é a época que o John Berger escreveu esse livro, eu queria trazer uma referência que é bem atual e que é bem crítica em relação a essa ideia de publicidade, que é a Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord, que é um livraço, e tem o filme também, que vocês tiverem curiosidade, se vocês não tiverem saco para ler, vejam o filme, ele fica disponível no YouTube, tá? Eu, pelo menos, já vi várias vezes no YouTube. E o Guy Debord, ele fez parte de um grupo chamado Situacionistas. Eu estudei durante um tempo na graduação o grupo dos situacionistas, porque eu pesquisava sobre a espetacularização, né? Que é a ideia de sociedade do espetáculo, como que as grandes mídias e massas manipulam as pessoas através da publicidade, da propaganda, enfim, que tem tudo a ver com o que o John Berger está trabalhando. Ele não chega a citar o Guy Debord, eu acredito que na época que ele escreveu o livro ainda não fosse tão famoso assim. Eu sei que isso aqui é mais ou menos anos de 1960, final dos anos 60, que começou o situacionismo, e eles vão repensar também as práticas de publicidade, então, o que eles vão chamar de desvio, que acho que é a palavra-chave aí para pensar o situacionismo, que a ideia são táticas de você ressignificar essas publicidades. Então, eles fazem esses desvios. A gente usa muito esse termo na arte para falar, por exemplo, de apropriação, por exemplo,
E aí eles faziam o seguinte, eles pegavam, por exemplo, esses santinhos que o pessoal distribui na rua, ou lambe-lambe, cartazes, enfim, de rua, e eles ressignificavam com frases de efeito, por exemplo, do Marx, alguma coisa para fazer pensar sobre a sua condição no sistema capitalista e tal. Então, é bem legal, e aí botavam imagens, por exemplo, que a publicidade daquela época usava muito, que eram imagens de mulheres nuas, ou de quadrinhos, por exemplo. Então, tipo pop art mesmo, né? Se você pensar, era também um desvio. E aí eles davam um panfleto para vocês, uma mulher assim, loira, padrão. Não estou querendo ofender ninguém, não, tá, gente? É só porque era meio Barbie, assim, sabe? E aí colocava na boca dela saindo alguma frase assim de pensar, para você pensar sobre a sua condição social, enfim. Então é bem legal nesse sentido, né? E outra dica que eu queria dar, na verdade, é que eu ainda não, como a gente está gravando esse episódio em fevereiro, eu ainda não tenho uma data, tenho até uma data inicial, mas não tenho uma data final, que é a exposição de uma artista que eu adoro, chamada Pri Barbosa. Ela, se vocês conhecerem o trabalho dela no Instagram, é bem fácil, só colocar lá Pri Barbosa. E ela trabalha muito com... Tem trabalhos muito, muito importantes, assim, inclusive eu estou fazendo o texto, eu fiz o texto de apresentação da exposição e também fiz o texto para o catálogo, vai ser uma espécie de catálogo e tal. E aí essa exposição ela abre dia 18 de março em Niterói, em São Domingos, no Sesc Niterói. Então, quem estiver pelo Rio, que estiver aqui, pode ir lá, poder visitar essa exposição maravilhosa, prestigiar uma artista brasileira incrível. As minhas dicas são uma exposição que começa, acho que já está em cartaz no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, e vai até 9 de abril, que é do catalão Jaume Plensa, do espanhol Jaume Plensa, que ele trabalha com objetos, com esculturas de grande formato, e a relação nossa com esses objetos, com essas esculturas, porque ele tem uma técnica muito interessante que quando você está de frente, você vê a espessura de uma maneira, quando você vai se mexendo, às vezes vai ficando quase, parece que você está diante de uma folha de papel, só que são esculturas enormes. Eu não sei que tipo de obra, eu nunca vi trabalho pequeno dele, até tenho curiosidade, sabe? Porque é dentro do Museu Oscar Niemeyer, não sei se vai estar lá de fora. Eu tenho curiosidade para ver essas obras de outro formato, mas imagino, porque olha, eles dizem aqui que são 17 obras. Então, deve ter as obras de grande formato dele. Então, fica aí para vocês a dica do Museu Oscar Niemeyer em Curitiba. E uma outra dica distante, que para vocês se programarem, que é uma exposição do Museu Thyssen, que eu descobri essa semana, vai trazer as mestras antigas e modernas, de 31 de outubro desse ano até 4 de fevereiro do ano que vem. Ó, tem bastante tempo para se programar. Vão ser mais de 100 peças, com um recorte, com uma perspectiva feminista, e vamos ter aí reunidas, acho que elas nunca se reuniram, vai ser uma grande festa. Vamos ter Gentileschi, Kaufmann, Clara Peters, Rosa Bonheur, Maria Cassá, Berto Morisot, Maria Blanchard, Natália Goncharova, Sônia Delaunay, Marura Maio, e eu acho que vai ter outros, tá? Pelo número de obras expostas. Mas a ideia é partir do final do século XVI até as primeiras décadas do século XX. Então, cara, acho que é outra exposição assim que vai marcar, né? Porque é difícil. Acho que é a primeira vez que eu vejo que tem essa questão da mulher mesmo, porque, por exemplo, aquela que você até tem o episódio As Invitadas, tinha uma parte em que elas eram as criadoras, mas falava dessa ideia das mulheres serem normalmente convidadas para serem as musas, para serem as modelos, ou para expor uma obrinha ou outra. E aqui a gente vai vê-las aí comandando essa grande, grande exposição. E junto com essa exposição vai ter uma outra que eu falo num outro episódio, tá? Vocês podem já ver Ótimo. essas duas mostras. Tem aquela outra também das mecenas, né, Patrícia? Que eu esqueci onde que É das mecenas, é no Museu do Prado. É uma exposição um pouco menor, né? Mas é interessante toda a parte também de catálogo, de livros, de conferências que eles criaram para colocar em valor, para dar valor para aquelas mulheres que foram responsáveis
criar grandes museus, até o próprio Prado foi criado por uma mulher, e manter coleções. Se a gente tem hoje uma galeria Della Uffizi, também é por causa de uma mulher dos Medici. Então, tudo isso eles colocam em valor, né? Essa mulher, Isso é legal, né? Para a gente. não só como musa pela dona, mas também como grande mecenas. Fala, E a Isabel. ideia de pensar a mulher como sujeito. É isso que eu estava Como falando, né? Porque você não é só artista mulher, você tem a mulher ali por trás de outras coisas, assim, com a própria escrita da história da arte, a curadoria, né? E a mulher Convencer, aí com o poder mesmo de decidir, né? Sobre como poder. se vai. É, assim, bom, mas é que é difícil que seja de outra maneira. Porque a Isabel fez assim como, né, de dinheiro, sério, é complicado. Por mais que amor que você tenha, sinto dizer nesse dia tão representativo que estamos gravando, mas sem dinheiro é duro. E no dia 16 de março vai sair aqui o último livro do Combets, que já foi publicado ano passado nos Estados Unidos. O Combets é aquele livro super legal, que eu tenho uma playlist enorme aqui no canal, que é o Isso é Arte, que ele fala de arte moderna e contemporânea de uma forma super gostosa de ler. Parece que você está lendo novelão, né, Isabel? De arte. E ele aqui, ele vai lançar um livro que chama Mira lo que pierdes, ou seja, né, olha o que você está perdendo, o mundo visto através da arte, ou seja, o mundo que você perde se você não vivencia, né, a arte atual. E diz aqui que que vai tratar da Georgia O'Keeffe, Rembrandt, ou seja, vai Só coisa tocar, boa. e eu tô super emocionada para já comprar no dia 16 de março, porque é aquela coisa que você lê e você se diverte lendo Combets, né? Ele consegue tirar essa coisa de elitizar a arte, né? De usar palavras difíceis só por usar. Então, é uma boa entrada também para quem quer começar a ler sobre arte. Você não precisa começar, é gostoso você saber lá desde a pré-história e tal, não sei o quê, mas também se você gosta de arte moderna e contemporânea, eu te indico o Isso é Arte, que tem publicado já em português. E eu tenho certeza, bom, não vou dizer assim, né, porque fica um pouco pesado, mas eu acho que vai ser publicado em português, porque eu Ah, é acho que é um livro que vendeu best-seller, né? bastante. É, best-seller. Vai sim. Patrícia já Gente, fazendo, como é que se diz? Previsões editoriais. e Esperto. se for publicado no Brasil, ó, já prometo que faço um lendo arte dele, gratuito. Então, gente, ficamos aqui para mais um episódio, concluindo Modos de Ver, do John Berger. Então, não deixe de acompanhar a gente pelas outras redes sociais. A gente tem Instagram, @umtetoseu, @arte365, YouTube, que com certeza você está assistindo por aqui, ou Spotify. Enfim, tem muita coisa boa, nossos cursos, que nós precisamos sobreviver. Então, deem uma olhada lá nos nossos sites. E é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo. Beijo no coração desde as Canárias e esperamos vocês no próximo episódio do Papo de Arte.